Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar algo? A gente está pelo Facebook e pelo Zoom, quem quiser. A gente estava explicando sobre o tayammum, que significa, a gente viu, ablução, o abdesto seco, que a gente viu. E hoje a gente vai explicar as condições que validam esse abdesto, ou seja, que tornam ele válido. Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Alguém ficou com uma dúvida? Então vamos iniciar. Os irmãos vão entrando depois e a gente pergunta se alguém tem alguma dúvida. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente viu, irmãos e irmãs, que esse ritual religioso foi concedido por causa de uma mulher, que é a esposa do profeta, Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela. Então a gente contou a história como que foi revelado esse versículo, quando eles se encontravam vindo de uma batalha que a gente viu, e ela perdeu o seu colar. O profeta Muhammad, que a paz sobre ele, começou a procurar com ela. A gente viu a história. E isso foi o que? Uma misericórdia. Foi uma misericórdia de Deus para com os muçulmanos, que eles ficaram sem água. O que eles iam fazer naquela situação? Então, por isso que foi descido o que? Esse versículo, que se chama Ghazwat Bani al-Mustaliq, ou Mustaliq. Al-Mustaliq, que é uma tribo, Banu al-Mustaliq, que é uma tribo que guerreou com o profeta Muhammad e seus seguidores, querendo que acabar com o Islã. Então foi nessa batalha que ela perdeu o colar dela. E a gente viu que foi revelado esse versículo. Foi revelado esse versículo, misericórdia de Deus para toda a nação, e não só para os muçulmanos que estavam presentes, como para a gente. Quando a gente não encontrar água, isso que a gente vai citar hoje, que é as condições para ele ser o que? Válido, ou aceito, que você pode fazer quando tiver essas condições. Aí foi descido esse versículo que a gente viu, que está na Al-Ma'ida, que é o 5, versículo 6. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, ou seja, e fazem um abdesto com terra limpa, ou com tudo que vem da terra, ou com tudo que está sobre a terra. Tem muitas interpretações sobre esse versículo, e são todas o que? Corretas, de acordo com a língua árabe, todas são o que? Corretas. Então esse versículo é um versículo que foi revelado por causa de uma mulher. Por isso que no Islã a mulher é sempre o que? Exaltada, e tem um grande valor no Islã. Aí até o companheiro do profeta, o Sayyid ibn Hudayr, ele mesmo fala para ela: Ma akthara barakatakum ya ali Abi Bakr, ou seja, como que vocês têm baraka, bênçãos, a família do Abu Bakr. Tanto o pai, que era um grande crente, o melhor homem depois dos profetas de Deus, como
a filha dele também, que era casada com o profeta de Deus. Então, Deus facilitou por causa da filha do Abu Bakr. Por isso que ele fala isso. Então, foi uma facilidade não só para a nação daquela época, como para todos nós hoje em dia. E a gente viu que o tayammum, na língua árabe, significa intencionar algo, mas algo genérico, ou seja, qualquer coisa que você intencionar, você pode falar tayammama. Qualquer coisa que você intencionar, você pode falar o quê? Tayammama. Se você quer ir para um lugar, qualquer lugar que for, você pode falar o quê? Tayammama. E a gente viu exaltadas. Intencionei ir para um lugar desagradável. Não pode usar a palavra hajja. Mas tayammama tu pode usar para qualquer lugar, mesmo ele sendo desagradável. Então, essa que é a diferença que a gente citou. A gente sempre resume a aula passada. Depois citamos, até mostramos na prática. Eu queria trazer hoje para vocês a própria terra para fazer, mas infelizmente choveu e virou o quê? Barro. Não é que não pode fazer no barro, mas ia sujar. Então, não deu para trazer a terra, como a gente tinha falado na aula passada. Peço desculpas, mas a gente viu na aula passada como fazer o quê? O tayammum. E depois a gente vai mostrar de volta que ele vai explicar, o autor. A gente explicou a prática para as pessoas entenderem o que a gente está falando. O que é esse abidesto seco, ou ablução seca. Por isso que a gente mostrou. Só a gente vai mostrar novamente, inshallah, quando chegar na parte que o autor vai explicar. Então hoje a gente vai estudar o que? A shurut, que significa as condições para essa ablução, esse abidesto ser válido, ser correto. Quando eu posso fazer ele, melhor falando, quando é permitido eu fazer esse abidesto? Será que a qualquer hora, qualquer momento eu posso fazer isso? Ou tem algumas ocasiões que o legislador, Deus Altíssimo, ordenou e tornou legal para nós o que? Realizar. Então, primeiro, ele cita a niya. A gente explicou um pouco na outra aula, mas vamos recordar, não há problema. Que é a intenção. A pessoa intencionar esse ritual religioso. A gente sabe que o tayammum, ou a turab, como o profeta fala num dito, ele é o wudu al-muslim, é a ablução para o muçulmano. Ila ashrin sinin, até que for 10 anos, se ele não encontrar o que? Água. Então aqui, o que a gente entende? Que a pessoa tem que ser o que? Muçulmana. Tem que ser muçulmana. Porque o profeta fala o que? Ablução para o muçulmano. Agora, o que mais a gente entende desse dito? Que esse dito precisa de intenção. Por quê? Porque o profeta fala que ele faz a mesma coisa que o wudu. E também ele serve para tanto a impureza maior quanto a impureza o que? Menor. Agora a gente sabe que a escola, Al-Hanafiya, eles na ablução ou abidesto, ou no banho obrigatório, al-ghusl, eles não falam que é obrigatório, ou não é uma condição, ou não é um pilar a intenção. Ou seja, se você fizer o banho sem intenção alguma, o banho é válido. E se você fizer o wudu sem nenhuma intenção, também é válido. Você pode rezar com esse wudu. E agora eles estão falando aqui para a gente que precisa de intenção. Não tem alguma contradição. Isso aqui que a gente vai entender, que eles querem explicar. A gente tem que entender uma coisa, que Deus o Altíssimo,
tornou a água o quê? Ou nos deu a água para a gente se purificar. A natureza dela é dessa forma. Ao contrário da terra, que a gente só soube que a terra purifica porque Deus o que? Nos revelou. E como a gente sabe que a terra serve tanto para a impureza maior quanto para a impureza menor, precisa da intenção. Para a gente ver o que a gente vai intencionar. O que eu vou intencionar agora? Eu estou na impureza maior ou estou na impureza menor? Isso aqui o que? Te especifica. Quando você intenciona, você está especificando qual impureza que você se encontra. Por isso que também precisa de intenção. Outra coisa, a própria palavra se chama o que? Intenção. Tayammum significa al-qasd, que é a intenção. Então, por isso também que ela própria fala o quê? Que precisa de intenção. E porque, como a gente viu, a terra, ela contamina e não o que? Purifica. Ela só vai purificar com a intenção, como Deus, o Altíssimo, ordenou. Só por causa dessa lei, desse mandamento de Deus, ela se tornou o quê? Purificadora. Então, por causa disso também, precisa o quê? De intenção. Porque a natureza dela não é o quê? Purificar, a não ser pela lei de Deus. Então, precisa o quê? Da intenção. A água purifica. Agora, por exemplo, se eu tenho uma sujeira na minha roupa, eu pego, vamos falar, o sabão, a água e começo a limpar. Eu preciso de intenção para isso? Não preciso. Porque eu sei que a água, ela o que é? Por natureza limpa. Eu não preciso intencionar tirar a sujeira que se encontra no meu roupão. Então é a mesma coisa que quando é o wudu, o abdestro, a gente sabe que aquilo purifica os membros do corpo do crente. Como o banho também purifica. Então não precisa de intenção. Essa é a explicação da escola. E também, claro que eles têm outras evidências, mas essa é uma evidência que a gente pode falar o quê? Que eles trazem lógica para as pessoas entenderem o porquê eles falaram isso. Claro que eles têm evidência tanto do Alcorão, tanto da Sunna, como no Alcorão, no versículo 5 e 6, eles falam, não foi citada a intenção ali, por isso que ela não é obrigatória, e sim é facultativo, é voluntário a pessoa o quê? Intencionar. E também quando o profeta foi ensinar aquela pessoa que não sabia se lavar, fazer a ablução, ele não citou a intenção. Então, isso é evidência do Alcorão e da Sunna, como as escolas também têm. Então, isso aqui a gente explicou, acho, na outra aula, mas revisando. Aqui a gente viu também o motivo dele, do tayammum, a razão dele, é a mesma coisa que do wudu. Ele torna permissível tudo aquilo que precisa o quê? De purificação. Isso a gente vai ver agora. Eu posso rezar sem a purificação? Não posso. Então eu tenho que me purificar. O tayammum faz a mesma coisa do abdestro. Eu quero rezar a oração. Eu posso, claro que você pode, mas tem que fazer o quê? O tayammum, não é rezar sem a purificação. Ele faz a mesma coisa que o abdestro. A gente pode falar que ele entra no lugar do abdestro quando tem essas ocasiões que a gente vai citar, essas condições. E ele também serve na escola, ele serve para rezar todas as orações. Tipo, se eu fiz o tayammum para rezar a oração da tarde, eu posso rezar até de noite, se eu não perder, claro, o abdestro, a ablução. Eu posso rezar. Mas é recomendado o que a pessoa fazer para cada oração. É recomendado, não é o que é obrigatório. E a gente viu que a intenção é no coração, como eles citaram. A gente viu as 3 condições para a intenção ser correta. A gente viu que tem que ser muçulmano. A gente viu o Islã. Depois a gente viu Mumayyiz,
ou seja, a pessoa ser sensata, saber o que está fazendo, que é uma adoração, um ritual religioso de Deus. Depois ser também o que? Ter o conhecimento daquilo que está intencionando, que é o tayammum. Tu tem que saber que aquilo é um ritual religioso, tu tem que saber que aquilo serve nessa ocasião, tem que ter o que? O conhecimento. E a gente sabe que o conhecimento vem antes da intenção. Primeiro tu tem que conhecer o ritual religioso, saber o que está fazendo para depois o que? Intencionar. Então, é muito importante isso, a pessoa saber o que está fazendo. Essas são condições para a sua intenção ser correta, para você fazer o que? O tayammum. Isso aí eu acho que a gente citou também, não me lembro agora, mas recordando, né? Agora a gente vai citar o que? Os 3 tipos de intenções que a gente tem que falar ou intencionar para esse tayammum ser correto. Primeiro o autor cita, que Deus tem misericórdia dele, Ashrumbulali, que Deus exalte ele, ilumine o seu túmulo. Ele fala, Niyatu Tahara, a pessoa intencionar a purificação, em geral, a pessoa intencionar. E também não é, a gente pode falar, não é obrigatório a pessoa intencionar ela em si. Por exemplo, eu vou fazer o tayammum por causa da janaba que está em mim, ou seja, a impureza maior. Não precisa. Se tu intencionou a purificação, ela já é o que? Serve. Já é o suficiente. E ela, a gente sabe que ela foi, a razão dela, a condição dela é para tornar a oração o que? Permissível. É para tornar a oração o que? Permissível. Também outra coisa que ele cita o autor, aqui a gente pode falar também o que o profeta fala, que é a chave, ou a gente pode traduzir como a abertura da oração, at-tuhur, é a abertura da oração, miftah as-salah, ou seja, a abertura da oração é o tuhur, a purificação. O tayammum entra no lugar da quê? Da purificação, ou do abdestro, porque ele também serve como purificação. Se a pessoa intencionou a purificação em geral, está o que? Correto. Também pode intencionar também o que? Tu intencionando a purificação, tu está intencionando no mesmo momento, tu está intencionando tirar a impureza, tu está intencionando deixar permissível a oração, seja para você poder rezar, porque você sabe que não pode rezar sem a purificação. E a oração, para ser permissível, precisa da intenção essa, a gente intencionar. O segundo ele fala, istibahat as-salah, ou seja, a pessoa intencionar que quer deixar a oração permissível, quase a mesma coisa. Ou intencionar tirando a impureza, você quer tirar essa impureza abstrata que há em você. Também o que é válido, também é válido. Tudo por causa desse hadith que a gente citou, que é a abertura da oração, o que é? A purificação, a tuhur, que se fosse traduzir, é mais ou menos a purificação, a gente pode traduzir. Outro também que ele cita, a gente viu que a intenção em geral é o suficiente. A intenção em geral é o suficiente. Ou niyatu ibadatin maqsuda, ou seja, você intencionar um ritual religioso específico, ou um ritual religioso que por si só é um ritual religioso, e não é um ritual, como a gente pode falar, vamos dar um exemplo, que ele te leva ao ritual religioso. Esqueci a palavra em português, como a gente pode falar, o wasila, que a gente fala no árabe,
ou seja, ele te leva até o ritual religioso. É a mesma coisa aqui. Vamos dar um exemplo. O Alcorão. Aqui é o Alcorão sagrado. O Alcorão sagrado, a gente sabe que é uma adoração, um ritual religioso, a pessoa recitar ele. Mas a pessoa, para tocar nele, a pessoa precisa estar o quê? Purificado. Ou seja, com o wudu, o abdestro. O tayammum vale também. Mas agora aqui está ele, está parado, vamos falar. Eu pego ele, primeiro tem que encostar nele, depois pegar ele para ler. Esse encostar dele, levantar ele, pegar ele, isso aqui é um ritual religioso? Isso aqui é uma adoração? Não é. Mas são, como a gente pode falar, caminhos que, não é caminhos, tem uma palavra, que levam o que? A adoração. Esqueci a palavra, me desculpem. Que levam a pessoa o que? A adoração, que é o que? A tilawa, ler o Alcorão, recitação do Alcorão. Entenderam? Então, para você fazer essa ablução seca, ou abdestro seco, você que tem que intencionar. A irmã falou maneiras, formas. É mais ou menos isso, só tem uma palavra específica que é mais clara, mas que Deus te abençoe, minha irmã. Então, isso que não é um ritual em si, não é uma adoração em si. Pegar ele, tocar nele. Agora, se eu ficar tocando nele, isso aqui é uma adoração, é um ritual religioso, ficar tocando nele dessa forma? Não é. Mas a recitação dele, o que é? É um ritual, é uma adoração. Tilawa. Entenderam? Então, isso que ele quer dizer, o autor. Para ser correto o tayammum, a intenção, né? Para ele, tem que ser como se fosse um ritual por si, uma adoração por si, que nem a oração. Aqui um exemplo, a gente fala a oração. A pessoa intencionou a oração. É correto? Sim, é correto. Intencionou a oração do defunto. É correto. Intencionou alguma coisa dentro da oração. Por exemplo, como que a gente pode dar um exemplo? A sajda que a gente faz, por exemplo, dentro da oração. A prostração. Ou a sajdatu tilawa. Prostração para a recitação. Quando a gente recita um versículo que tem que ser prostrar, também faz parte o que? Da oração. Então tudo isso aqui serve como intenção, porque elas em si são o que? Ou são uma adoração, ou são alguma parte da adoração, como é a prostração, a inclinação, tudo isso que, se a pessoa intencionar, está correta. Também intencionar a pessoa que está, por exemplo, na impureza maior, ou seja, teve uma relação física com a sua esposa. A gente sabe que, isso aqui é importante a pessoa saber, quando você se encontra numa impureza maior, al-hadath al-akbar, que é quando a pessoa tem uma relação com a sua esposa, ou vice-versa. Essa pessoa não pode recitar o Alcorão, tanto pegando ele, como eu estou fazendo, tanto memorizando. Só em alguns casos específicos, como por exemplo, isso serve também para a mulher que está menstruada ou a mulher que está pós-parto. Isso o que eles querem dizer? O profeta tem um dito, Sayyidina Ali, que o profeta proíbe, ou seja, o profeta não recitava quando ele se encontrava nessa ocasião. Aqui a pessoa está nessa ocasião. Se ela intencionar com tayammum, intencionar tirar, ou não, intencionar a leitura do Alcorão, que não é permitido. Mas o tayammum, como a gente viu, que é pode ser que nem o banho obrigatório, como pode ser que nem a ablução.
se ele intencionar isso, ele pode tocar no Alcorão, e pode rezar. Qual que é essa pessoa? A pessoa que estava com a impureza maior. Junub, que a gente fala na língua árabe. Então, é correto. Porque isso só tornou permissível depois do tayammum. Por isso que ele não só permite ele a recitar o Alcorão como a oração. E também a gente sabe que a recitação do Alcorão é uma parte da oração, como ele citou o autor. Então aqui a gente explicou. Alguém ficou com uma dúvida até agora? Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. E a mesma coisa a mulher, né? Se ela intencionar, depois que acabar, né, a menstruação dela, ou pós-parto, intencionar o tayammum, não encontrou água, intencionou ele, ela pode o que fazer? Intencionou recitar o Alcorão, ela também pode fazer isso, ou seja, ela pode fazer a oração também, não só recitar o Alcorão, como ela pode fazer a oração. A gente vê então, o junub é o que não pode o que? Recitar o Alcorão. Pessoa que está junub, ou seja, teve uma relação com a esposa, tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher, os dois. Agora, se ele intencionar, por exemplo, essa mesma pessoa, como a gente pode dar um exemplo? Se ela intencionar essa pessoa não a recitar o Alcorão, mas tocar nele. Ou seja, ela fez o tayammum para tocar nele e não para recitá-lo. Ela não pode rezar com essa oração. Só se ela intencionar o quê? A recitação. Ou fez o tayammum para entrar na mesquita, ou fez o tayammum para ensinar alguma pessoa. Como eu te falei, tem casos específicos. Como a mulher que ensina o Alcorão. É permissível para ela o que? Ensinar, recitar os versículos, por causa que ela está ensinando o que? O Alcorão, é o trabalho dela. O homem também é a mesma coisa, mesmo se encontrando, mas eles falam não recitar o versículo completo. Tipo, tu ensina a pessoa, não lê ele completo, vai por partes. Isso que eles aconselham, porque, como diz no dito, o profeta não recitava do Alcorão. Então, mas essas ocasiões, como são professores, são pessoas o quê? Que ensinam as pessoas, elas vão passar por esses momentos, principalmente a mulher. Então, nessa situação, não só a escola, outras escolas também permitem, quando estão nessa situação, ou seja, a professora. Aqui, Al-Hanafiya trouxe até o que eles falam na escola, que eles falando que é proibido o junub, né? A pessoa que está nessa impureza maior, tocar no Alcorão, recitar o Alcorão, a não ser, exceto se ele é um professor. E ele como que ele recita? Não recita versículo inteiro, vai ensinando o que? Em partes. Não lê todo o versículo, lê em partes, dessa forma. Por causa do hadith que fala um versículo. Então, isso aí o que é? Não é um versículo. E sim você está recitando em partes. E depois também a pessoa deve falar o que? Bismillah. E também intencionar o que? Tu não está intencionando a recitação. A pessoa que se encontra nisso está recitando dessa forma na impureza maior. Ela intenciona o que? Glorificar a Deus, louvar a Deus, suplicar a Deus
com o que? Com o Alcorão. Porque a gente sabe, o Alcorão tem muitas súplicas. E a mesma coisa o que eles falam, é a mesma coisa para quem está, a pessoa está menstruada ou está no pós-parto, ou seja, o sangramento pós-parto, que é com as irmãs. Deus abençoe elas. A não ser quando é, como a gente viu, uma necessidade extrema. Como alguém que é professora, ou, por exemplo, sabe que não pode entrar na mesquita nessa situação, mas é uma necessidade extrema. Você tem que entrar. Nessas ocasiões, o que? Tem uma exceção. Tem uma exceção, tanto na escola como nas outras escolas. E aqui o dito de Sayyidina Ali, que foi narrado pelo Ahmad, o Ibn Majah, Nasa'i, e muitos livros que falam que o profeta o que não recitava quando ele estava o que em impureza maior. Ele não recitava o Alcorão, não tocando nele também e não o que recitando ele tipo da sua memória. Não recitava. Mas esse dito que tem algumas divergências, será que ele é correto, não é? Mas quem tomou ele como correto proibiu que a pessoa a recitar o Alcorão quando ela está nesse estado. Quando ela está nesse estado. E tem outras, seja a pessoa que intencionar, por exemplo, cumprimentar alguém. Fez o tayammum com a intenção de cumprimentar alguém. Dá o salam. Que a gente sabe que o profeta é recomendado, ele cumprimentava as pessoas depois do que? De fazer a ablução, o abdesto. Então isso é o que? Se a pessoa intencionar para cumprimentar, ela não pode fazer o que? A oração, ela não pode fazer a oração. E outras coisas, por exemplo, a pessoa intencionar para fazer o adhan. A gente sabe que o adhan não precisa o que de purificação. É recomendado a purificação, mas não é obrigatório. A pessoa, se fez o adhan na mesquita, o homem foi lá e fez, sem a purificação, ou seja, é válido. Mas é melhor o que é recomendado a pessoa fazer com a purificação. Agora a pessoa intencionou esse tayammum para fazer o adhan, para chamar a oração, ele não pode rezar o que? Com esse tayammum. Isso que eles querem dizer. E a mesma coisa também, a pessoa também que faz a intenção de se converter. A pessoa vai, vamos falar, não encontrou água, toma o tayammum, como intenciona para se converter ao Islã. Também não serve para fazer as orações. Por quê? Porque o profeta fala que ele é a purificação do muçulmano. Ou seja, quando ele intencionou essa pessoa, ainda não era o que? Muçulmana. Também não serve. Mesmo tendo alguma divergência dentro da escola, mas essa é o correto, como a gente fala, essa é a opinião que se estabeleceu na escola. E agora o segundo é quando a pessoa, ele cita, الثاني العذر المبيح للتيمم. Agora ter vamos falar, uma desculpa aceita. Ter uma desculpa aceita para fazer isso. Ele fala o primeiro o quê? كَبُعْدِهِ مِيلًا. كَبُعْدِهِ مِيلًا. Ou seja, a pessoa estar longe da água, vamos falar 2 quilômetros, mais ou menos, vai dar isso. 2 quilômetros, está longe da água. Isso é uma das o quê? Vamos falar das permissões que permite o muçulmano fazer o tayammum. Mesmo a pessoa estando na cidade, mesmo a pessoa estando fora da cidade. Então, também serve para os dois, mesmo ele estando dentro da cidade, como ele cita, وَلَوْ فِي الْمِصْر. O Misr é a cidade onde tem o juiz, onde tem o sheik, onde tem, como se chama, construções, casas. Se chama o que? Cidade. Mesmo ele estando na cidade, irmãos e irmãs, é o que ele pode fazer, estando nessa distância. Por quê? Eles falam pela al-haraj, ou seja, dificuldade que é a pessoa andar
esses 2 quilômetros para ir lá buscar água e voltar e retornar. Então isso tem dificuldade. E a religião vem o quê? Para facilitar. Então ele não se encontra água com ele, a não ser se ele andar 2 quilômetros para pegar ela. Então essa distância é perdoável, ou seja, a pessoa pode fazer o tayammum na escola. Aí eles mostram ali como que é o... Só como eu falei para vocês, é mais ou menos 2 quilômetros, para vocês entenderem melhor. Que ali a medição deles é diferente que a nossa, o tempo deles. Eles medem com al-farsakh, que é um jeito que eles mediam as distâncias. Mas, como eu falei para vocês, 2 quilômetros a pessoa pode o quê? Fazer o tayammum. Esse é o primeiro, estando dentro da cidade ou não. Agora o segundo, husul al-marad, ou husul marad, ou seja, se ele fazer a ablução, o abdesto, vai trazer para ele o quê? Uma doença. Vai deixar ele mais doente, às vezes está doente a pessoa, vai ficar mais doente, ou às vezes tem uma cicatriz, se alcançar ali a água vai demorar mais para cicatrizar. Ou a pessoa, al-mahmum, vamos falar a pessoa que tem febre, tem um problema na cabeça, se colocar água, o médico fala para ele, olha, vai aumentar a sua febre, a sua doença vai aumentar. Ou uma pessoa que tem algum problema na pele, depende, cada um tem um problema. Se isso vai causar, a água que você vai colocar, vai causar um problema, pode te levar até a morte, você tem o que é a permissão, a rukhsa, como você fala, você tem a permissão de usar a terra, tayammum, pessoa fazer, não há problema algum. Esse aqui o que? É a segunda condição, ou seja, quando a pessoa tem medo, a gente pode falar, de ser alcançado uma doença para ela, ou ficar doente, ou não cicatrizar o que está onde ela está machucada. Então isso aqui é segunda condição. Alguém ficou com uma dúvida até agora? A gente vai para a terceira. A gente vai para a terceira. Tem várias coisas aqui. Claro que se a gente vai citar em detalhes, vai ficar muito grande. Eles explicam vários exemplos sobre isso para mostrar, e as evidências, é claro, para mostrar quando é permissível. Para a pessoa não entender, olha, estou com preguiça, hoje vou fazer o tayammum. Não é dessa forma. Tem o que? Ocasiões, como a gente viu. Doença, pessoa. Como a gente viu naquele dito do profeta que fala sobre ele, que aqueles 2 companheiros, ou que falaram, né, deram a opinião pessoal deles, falando para ele usar a água. E a pessoa vai lá, usou a água e acabou falecendo. Porque não podia usar a água, tinha um corte na cabeça, como foi a narrativa a gente citou. Então, nesses casos, Deus o Altíssimo que facilitou para o ser humano. Deus não quer dificuldade para a gente, sim a facilidade, para deixar o que? A religião para nós uma facilidade, para a gente conseguir viver com facilidade. Isso é um dos motivos que Deus revelou a palavra dele, para facilitar as nossas vidas. Então, por isso que a gente tem que entender quando a gente pode fazer esse ritual religioso e quando a gente não pode fazer. A irmã está falando, é permissível fazer o tayammum com areia? É permissível, a gente vai ver. Ele vai citar aqui o autor, daqui a pouco, inshallah, ele vai citar. Qual que é, falar as coisas que a gente pode fazer o tayammum. E o que não pode, ele vai citar os 2. O que pode e o que não pode. Agora o terceiro, já que ninguém ficou com uma dúvida. O terceiro é a pessoa, aqui ele fala, وَبَرْدٌ يَخَافُ مِنْهُ التَّلَفْ. É um frio, está muito frio,
que a pessoa tem medo. Se ela fizer a ablução nesse momento, ela pode perder até algum membro. É tão frio que está. Isso aí acontece mais em países como a Rússia, tem ali Bilad Sham, que é a Síria, o Líbano, a Palestina, a Jordânia, é muito frio ali. Ali é 5, 6 graus, 7 graus, ali é brincadeira. Neve. Então, se a pessoa fizer a ablução, ela pode correr o risco de perder até algum dos membros. Então, nessa situação, o que é? É permissível. É permissível a pessoa fazer o tayammum. Ou uma doença. Eles citaram alguns exemplos aqui, falando sobre isso. São muitos, na verdade, mas vamos falar alguns. Aqui, tipo do frio, não é a pessoa imaginar na cabeça dela, não é isso que eles estão falando. Agora está frio hoje, por exemplo. Eu na minha cabeça imagino que vou ficar doente. Isso aqui é a imaginação da cabeça da pessoa, que ela vai ficar doente. Se ela fazer a ablução com água ou que gelada, vai ficar doente. Isso não é isso que eles estão falando aqui. Isso é uma pessoa que tem a certeza, ou que já está doente, e sabe que aquilo que vai aumentar aquele frio, a doença que ela tem. Não a pessoa que ela pensa que isso que vai trazer para ela alguma doença, ou vai ficar doente. Não é dessa pessoa que eles estão falando. Por isso que é importante a pessoa saber. Não é dessa pessoa que eles estão falando. Aqui também ele cita uma coisa muito interessante, Ibn Nujay, que é um grande sábio da escola. Ele fala a pessoa, por exemplo, que está nessa situação, tem algumas condições. Eles falam, olha a primeira condição que é interessante, claro que não tem no livro, que para ser permissível o tayammum, a pessoa não encontrar Não encontrar água quente. Ou seja, não conseguir esquentar a água. Por exemplo, não tem gás. Como que eu vou esquentar a água? Isso é uma das condições. Não é em geral, genérico, faz o que você quer. Não é dessa forma. Claro que aqui é um livro que é resumido, como a gente sempre explica. Faz mais de 1 ano que a gente explica ele. É um livro resumido. Só os livros maiores explicam isso, tem condições. Agora, a segunda condição que eles citam, a pessoa, por exemplo, não ter condição de ir em um lugar que dá esse conforto para ela, ou seja, que tem água quente. Vamos falar que tem um banheiro público que tu pode ir e fazer a sua ablução com água quente. Ou seja, tem condições. A terceira condições, tu não ter também uma roupa. Isso aqui quando a pessoa vai por exemplo, tomar o banho. Vamos falar que ela está com a impureza maior. Não ter uma roupa para depois vestir. Uma toalha para se secar. Também uma das condições. Não ter um lugar que te proteja desse frio. Tudo isso. Ou seja, tem condições para a pessoa poder fazer o tayammum. Não é, eu vou fazer o tayammum antes, mesmo tendo água, estou nem aí, eu vou fazer. Não é dessa forma, irmãos e irmãs. E a evidência deles nisso é uma evidência geral. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Isso aí está na Surat al-Hajj, que é o versículo 78. Versículo 78. Que fala que Deus não colocou sobre vós na religião dificuldade. Deus não colocou sobre vós dificuldade. Isso é importante a pessoa saber. Depois ele cita outro. وَخَوْفِ عَدُوٍ. A pessoa ter medo de um inimigo. Se a gente fosse traduzir, medo de um inimigo. Sendo ele ser humano, sendo ele um animal selvagem. Ou não selvagem que pode te atacar. Ou com medo do seu dinheiro.
Você está cuidando de uma coisa, por exemplo, se você deixar esse local, vão roubar essa coisa de você. Também é permissível. Ou te confiar uma coisa. Uma pessoa te confiou alguma coisa de valor. Você não pode deixar essa coisa e ir lá, vou fazer o wudu. E deixar nessa situação o quê? Tu pode fazer o tayammum. Nessa situação, você pode fazer o tayammum. Ou de você encontrar, vamos falar lá no tempo deles, vão lá num poço, tu encontrar um bandido lá. Tu sabe que aquele ladrão, por exemplo, aquele cara que faz mal para as pessoas, está presente nessa hora. Então, nessa situação, a Sharia, a lei islâmica, ela te permite o quê? Fazer o tayammum. Porque você pode o quê? Perder a vida. Você sabe, se andar nessa hora da noite, por exemplo, tem um grande risco de alguém te assaltar, ou até matar você. Ou um animal feroz, você sabe que é cheio, né? Nesse lugar que você mora. Se você sair de noite, te atacam, por exemplo. Pode fazer o quê? O tayammum. É isso que ele quer dizer, o autor. Ou também tem como ele cita, é um pouco engraçado, mas que Deus facilite para as pessoas que estão endividadas, né? Pessoa que está endividada, mas essa pessoa se chama Mediun Mufles. O que é Mufles? É aquela pessoa que não é que ela não quer pagar a dívida, ela não tem condição de pagar. Ela não tem condição de pagar. Então essa pessoa, ela está, vamos falar o quê? Procurada. Vamos falar, se ela sair de casa, eles vão pegar ela. Vão botar ela na cadeia, essa pessoa. Se ela o quê? Ela não quer, não é que ela não quer pagar. Isso aí se chama mufles. Mas vamos falar que o país quer prender ela. O juiz quer prender essa pessoa. Então ela pode fazer o tayammum. Porque se ela sair de casa, por exemplo, ir num local, tiver que passar nesse local para pegar a água, vão pegar ela e vão prender ela. Então nessa situação, eles citam, para a pessoa entender, né? Quando acontecer isso, ela pode fazer o quê? O tayammum. Porque isso aí é o mufles, não é o muser, que é diferente, que aquela pessoa que tem condição financeira. Isso aí é pecador, é injusto essa pessoa. E o que? Atrasa a dívida. Isso aí é diferente. Eles estão falando de uma pessoa que não tem condição de pagar. Agora tu pega um empréstimo de um irmão. E o que acontece? Tu tinha um emprego, tu ia pagar o empréstimo dele, tu se organizou e do nada você vai demitido. Tu é demitido do emprego. Ficou difícil agora. Como que tu vai pagar por mês como tu combinou com ele? E vai passando um mês, 2 meses, 3 meses e tu ainda não conseguiu um emprego. Fica aquela dívida. Ele vai lá e vai lá no fórum, né, para o juiz e fala, o fulano está me devendo. Traz um processo contra você. Aí nessa situação, porque Deus fala no Corão, a pessoa tem que esperar. Pessoa que ajuda no Islã, a gente ajuda o quê? De coração a pessoa. Se a pessoa aconteceu algum problema, o que Deus fala para ti? Esperar essa pessoa o quê? Ter a condição. Não tem o que fazer com essa pessoa. O que tu vai fazer com ela? Aconteceu um problema. Mas a pessoa que tem condição e não dá, essa pessoa é diferente. Essa aí é presa. E ainda também paga o que deve. Nem que o juiz tira do banco dele, da conta que ele tem no banco, tira o dinheiro e paga a pessoa. Por quê? Porque ela tem condição e não quer pagar. Tem pessoas assim, infelizmente. Tem dinheiro, tudo, mas não quer pagar. Essa não, essa é uma pessoa que é diferente. E se fizer, também não precisa repetir a oração. Ou a pessoa que está na viagem também. Porque a maioria naquele tempo, quando eles saíam para viajar, não é igual ao nosso tempo, não tinha água. Era difícil achar água na viagem. Também pode fazer o quê? O tayammum. Agora a pessoa, vamos falar que vem uma pessoa e te ameaça. Fala, olha, se tu não fazer o tayammum, eu vou cortar seu dedo. Fora da casinha, tu acha? Por aí, te ameaçou. Ou tu faz isso, ou eu vou fazer tal coisa contigo. Pessoa que faz o tayammum e reza. Tem água, mas esse cara está te ameaçando para te não fazer
com água, fazer a ablução que é seca. O que essa pessoa faz? Faz como ordenado para não perder a vida ou perder um membro do corpo. Depois dessa situação, ela deve o quê? Repetir a oração. Por quê? Porque ela encontrava água, tinha água, mas o problema o que é? Essa pessoa ameaçou ela nessa situação. Essa situação a pessoa deve o quê? Repetir a ablução, né? Ou seja, repetir a oração também. Faz a ablução e depois faz a oração novamente, nesse caso só. Agora, o outro caso que ele fala, al-atash, que é a pessoa estar com sede. Pessoa está com sede, tanto no momento quanto no futuro. Por exemplo, eu estou em viagem. Essa água que está comigo agora eu não estou com sede. Chegou a hora da oração. Mas eu sei se eu tomar ela, vai me faltar no caminho. A pessoa pode fazer o quê? O tayammum. Ou um amigo. Às vezes eu tenho o suficiente para mim, mas para o meu companheiro de viagem não vai sobrar. Também faz o tayammum, as duas pessoas. Ou o animal que eu estou, tipo camelo, ou vamos falar o asno, estou de asno, naquele tempo deles para vocês entenderem. É o suficiente o que é? O que eu faço? Se é, por exemplo, o meu udu, eu tenho água, eu faço o udu que dá o suficiente para mim, mas eu não jogo fora essa água. Eu deixo para o animal beber dela. Porque eu fiz a purificação, eu deixo essa água para o animal, eu não jogo fora. Porque o animal vai sentir sede. Também tem que pensar no animal que está contigo. Mas tudo isso, irmãos e irmãs, quando chega nessa situação extrema, o que é? A pessoa faz o tayammum e deixa a água. Para vocês entenderem melhor. Deixa a água. Não vai morrer de sede para querer fazer o udu. Eu quero fazer o udu como Deus ordenou e vou morrer de sede e vou matar quem está comigo. Não é dessa forma. Faz o tayammum. Por isso que tem essas ocasiões o quê? Especiais. Essas ocasiões o quê? Especiais. Depois ele fala o ihtiyajin li ajal la li tabikh maraqin, ou seja que se tu precisar, por exemplo, de água, vamos falar assim, para alimentar algumas pessoas, mas tu sabe que essa água, se tu usar, não vai dar para fazer a ablução. Eu posso usar? Claro que tu pode. Por quê? Porque a vida do ser humano é mais importante o quê? Do que tu fazer a ablução. Porque a ablução, Deus, o Altíssimo, te deu algo no lugar dela, que é o quê? A ablução seca. Então, nessa ocasião, o quê? Você pode usar, se é o quê? Para alimentar as pessoas que, se não comerem, o quê? Vão passar uma necessidade extrema e pode chegar até a morte. Depois ele explica o que tem outras coisas também. O lifaqdi ala. Isso é interessante. Por exemplo, eu vou num poço. O poço está no meu lado. Mas eu não tenho balde para tirar água e nem a corda. O que eu vou fazer? Faço o tayammum. Não tem como eu tirar, tá água no meu lado, a água. Aqui eu estou vendo a água, mas eu não consigo tirar a água dali. Por quê? Eu não tenho as ferramentas, eu não tenho a corda, eu não tenho o balde. Como que eu vou tirar a água do poço? Não tem como. Então, nessa situação, também você pode fazer o tayammum. Ou quando é água, isso aqui é interessante, isso acontece muito nas mesquitas, que se chama, a gente fala na língua árabe, al-musabbal, que é aquilo que um rico ou uma pessoa que quer fazer um bem para as pessoas, para a nação, o que ele faz? Olha, eu quero deixar essa água na mesquita ou para a mesquita para todos os muçulmanos tomarem dela. É uma água até natural, uma água boa, para os muçulmanos beberem dela. Essa água, irmãos e irmãs, não pode fazer ablução com essa água. Não pode fazer ablução com essa água. Mesmo tendo ali água, tu não pode fazer ablução, porque ela foi especificada para tomar. Então, nesse momento, tu pode fazer o tayammum, porque essa água tu não pode usar.
Só se essa água que for muita. O que é muita? Se as pessoas da mesquita, por exemplo, é do costume deles o quê? Se lavar com essa água. Não só tomar, e sim se lavar. É um costume, de tanta água que é um costume. Então, nessa ocasião você pode. Mas o que tem na mesquita não é igual essas águas que eu estou explicando para vocês. É água específica só para tomar. E é pouca. Então você não pode, tu não tem o direito de ir se lavar dessa água. Não tem água, faz o tayammum. Não há problema algum. Entenderam? Aqui eu acho que esse é o 10º, não, desculpa, o 6º. Aqui no meu livro não tem os números, são 8, né? Que a irmã perguntou, a gente respondeu, com areia tu pode fazer, irmã. Alguém tem uma pergunta no Facebook? Aqui a irmã falou, irmã Jamila, falou, então é permissível fazer o tayammum apenas para treinar e ver se aprendeu corretamente. Agora o tayammum, quando tu vai intencionar o ensino, não vai o que? A gente citou isso. Não vai valer o que para oração. Mas se fosse o wudu, que a água purifica por natureza, serviria. Isso aí a gente explicou. Foi esse o intuito da gente explicar. Para a pessoa entender. O que intencionar. Até se a pessoa intencionar o tayammum em si, não é válido. Tayammum em si não é válido. Tem que intencionar uma das 3 coisas que a gente citou. Ou o que é permissível a oração, para deixar permissível, ou uma adoração específica como a oração do Fajr, ou a oração do defunto, ou você intencionar, como a gente citou, a própria purificação, ou seja, se purificar, tanto da impureza maior como da menor, serve, mas só ele, o tayammum, não serve, como a gente citou, acho que a gente citou isso na aula passada. Se a pessoa estiver com a mão direita engessada, pode fazer o tayammum. Aí, essa situação, agora a pessoa, ele vai citar isso aqui. Ele já citou, a gente não, ainda não citou. Ele vai citar isso que você falou, que a pessoa que não conseguir, a pessoa que não consegue, não tem capacidade, prestem atenção, não conseguem fazer o wudu ou o tayammum, a pessoa pode fazer o que? O tayammum. Desculpa, o wudu não. A pessoa não consegue fazer o abdesto, o wudu, ela pode fazer o tayammum. Se ela não tem capacidade, como a irmã citou aqui o exemplo, não há divergência. Se não tiver, exceto uma pessoa para ajudar. Agora, quem que não vai ter um filho, não vai ter um amigo? Essas pessoas que se encontram nessa situação, normalmente tem quem por perto? Um filho, uma pessoa que cuida, a mãe, o pai. Então, eles fazem para você o quê? A ablução. Mas, se, vamos deixar como a irmã falou, vamos falar que está uma pessoa, vamos voltar para um tempo mais antigo para as pessoas entenderem. Hoje pode falar, essas coisas não acontecem. Vamos voltar para um tempo mais antigo. Vamos falar que tem uma pessoa doente em cima de uma cama. E essa pessoa não tem como se levantar, fazer o wudu. É claro, está doente. O que a gente faz com essa pessoa, por exemplo? Ela pode fazer o que? O tayammum. Tu pode deixar um lado dela, vamos falar, uma coisa que dá para fazer o tayammum. Tem várias pedras que dá para fazer. Agora me fugiu o nome das pedras. Tradução. Aquilo que a gente usa nos pisos, às vezes até nas cozinhas, esqueci agora o nome, que é aquele piso, que lá dá para te fazer o tayammum com aquilo. Só de tocar naquilo, tu pode fazer. O que a pessoa deixava no tempo antigo,
deixava o quê? Um pedaço, tipo um quadrado daquilo. O que ela fazia a pessoa quando queria rezar? Botava as mãos em cima daquilo, fazia o tayammum, ela sentada na cama, botava até embaixo do travesseiro dela. Quando ela precisava, tirava e colocava as mãos, como a gente fez, e fazia o tayammum e rezava, aonde ela se encontrava, ali mesmo, em cima da cama. Por quê? Não tem alguém que ajuda ela, é sozinha. Então, podemos fazer isso, como a irmã citou ali, um exemplo para as pessoas entenderem da melhor forma. Ficou claro para vocês? Acho que é azulejo, não sei o nome, acho que é azulejo mesmo o nome. É aquilo que a gente tem nas cozinhas, às vezes até no banheiro fazem, que lá dá para ti o quê? Fazer o tayammum com aquilo. A gente vai ver depois, ele vai citar, mas o problema é os nomes no português, para a gente traduzir. Outra coisa agora, isso aqui, se tiver um filho, aí não tem divergência, que tem que fazer o filho, ou o pai está ali, ou a mãe, eles que fazem. Tu não pode fazer o tayammum nessa situação, se tu encontrar alguém. Mas se você não encontrar alguém, aí você o que pode fazer. Agora outra coisa que ele fala, wa khawfi fawti salah. Wa khawfi fawti salah. Aqui ele fala salatul janaza, especifica. Ou Eidin, que é a oração do defunto. Por que ele especificou essa oração do defunto e especificou a oração que é o nosso festival, que a gente reza 2 vezes por ano só? Quem que sabe me dizer? Porque nas outras orações a gente não pode fazer, por exemplo. Agora, as 5 orações, ou El Jumu'ah, a gente não pode fazer o tayammum. Eu não vou alcançar ela. Tudo bem, só tu não faz. Porque nessas 2 orações a gente pode fazer a oração do defunto e a oração do nosso festival, que a gente faz depois do Ramadan e depois da Arafah, que é 10, 12, né, se a gente fosse falar nosso calendário, 10º dia do último mês do nosso calendário. Por que vocês acham isso? Cerâmica também, como a irmã falou. Isso aí tudo que a gente pode fazer, não precisa ser terra, areia, como a irmã citou, dá para fazer. Mas isso aqui o que? É mais fácil ainda, mais prático que tu levar o que? A terra. Isso é mais prático. Terra tu acha mais em lugares fora da cidade, né? Em viagem. Por isso que eles citam muito a terra. Que na escola o que pode fazer com a terra e qualquer coisa que vem da terra, ou sobre a terra, também pode fazer. Isso a gente vai citar quando chegar o... A irmã falou, com a areia é a mesma coisa, a gente não vai... Mesma coisa que eu fiz aquele dia, tu não vai botar a mão dentro da areia e vai sujar a tua cara, vai deixar toda a areia. Não, é só botar em cima as mãos, ó. Só fazer esse movimento. Depois, faz assim, para sair qualquer coisa que pegou junto com a areia, às vezes. Aí fica o quê? A tua mão só passa no rosto e depois faz como a gente ensinou. Os braços, a gente vai explicar novamente isso. Então é a mesma coisa que com a terra, como a gente fez. Isso aqui também, a madeira não dá, mas como isso que falou, qual que é o nome? Cerâmica, por exemplo, acho que é esse o nome. Que a pessoa só bota a mão em cima e faz a mesma coisa. Cerâmica é mais prático ainda. Até a parede dá para fazer, A pessoa botar a mão na parede, dá para fazer. Isso a gente vai explicar, inshallah. Alguém ficou com mais uma dúvida? Aqui, amor. Se a pessoa está com a mão direita, a gente explicou. Se tem algum problema, se alguém não entendeu alguma coisa, sinta-se à vontade de perguntar. Não sai da aula sem o quê? Com dúvida. Aqui eu não vi nenhuma pergunta além da pergunta da irmã. E no Zoom ninguém tem uma pergunta? Aqui, irmã. Pessoa pode fazer o wudu com água Zamzam. Não tem nada que proíbe.
Mas a água Zamzam, se tu tem outra água, a pessoa o que não faz o wudu com ela? É a água mais abençoada que tem. Ela é água que para beber, como o profeta fala, Zamzam lima shuriba lahu. Ou seja, a pessoa até tem uma súplica aceita quando ela bebe ela. Por isso que a gente é recomendado suplicar quando você vai beber ela. Ela não é feita para purificação. Mas não tem nada que impede. Se a pessoa fizer a ablução com ela, é correta. É água. Entendeu? Mas ela não é feita para isso. Ela não é feita para isso. Água Zamzam. Para quem não sabe, é onde se encontra Meca, a casa de Deus. Essa água foi dada para o profeta Ismael, que é paz sobre ele, e para a mãe dele. Agar, eu acho que vocês falam, né? A Hajar. Que Deus abençoe ela e que a paz de Deus esteja sobre ela. Então, o anjo Gabriel que deu esse poço para eles. E até hoje existe. A gente toma água dela até hoje, ou desse poço. Mas, como eu falei, se a pessoa fizer, é correto. Só porque, como a gente viu, quem quer responder? Porque só essas duas orações a gente faz o tayammum e as outras não? A gente viu a oração do defunto, depois a oração do festival nosso. Essas duas orações a gente pode fazer o que? A ablução, o tayammum, desculpa. Por que só essas duas? Porque as outras orações, se a gente não fizer, prestem atenção, a gente pode o que? Repor. Agora a oração perdida do Eid, ou a oração perdida do Janaza, ou Janaza, não pode o que? Repor. Perdeu. Mas essa aqui tu pode o que? Repor as outras 5 orações e a oração da sexta-feira. Tu repõe ela como o que? Como a Dhuhr. Quem perdeu a reza de sexta-feira, chegou atrasado, perdeu a reza. As pessoas já rezaram. Chegou a pessoa na mesquita. O que ela reza? Reza Dhuhr. 4 ciclos de oração. Tem como repor. Mas agora a pessoa que perdeu a janaza, não repõe. Porque a gente sabe que, até na escola, uma das condições, Al-Hanafi eles falam, uma das condições para a oração ser válida ou correta do defunto, é o defunto estar presente. É o defunto estar presente. O morto está presente. Tu não reza para uma pessoa que não está presente, é da escola, é claro. Não reza para uma pessoa que não está presente. O que não está presente? O corpo dela. O próprio morto não está presente. Então isso é uma das condições da oração. Se você repor, por isso que essas duas rezas, só presta atenção. O que eles falam? Como que é a reza do defunto? Já que a gente entrou nesse assunto, a gente vai explicar no capítulo, depois da oração, o capítulo da oração, a gente vai explicar isso em detalhes, inshallah. Mas agora, simplificando, é uma oração que não tem inclinação e não tem prostração. Então, quando a pessoa fala Allahu Akbar, tem 4 takbirat, ou seja, 4 vezes o imã vai falar Allahu Akbar. Não é para te descer, se inclinar ou se prostrar. Você só faz o movimento. Agora, claro que a gente recita súplicas, recitamos Salá Ibrahimiyya, tem algumas coisas que a gente tem que recitar. Mas, simplificando, essa oração, quando a gente reza Allahu Akbar, se são 4 takbirat, 4. Se tu sabe que tu vai fazer o wudu e vai conseguir alcançar pelo menos o 4, ou vai alcançar o 3º, ou o 2º, é obrigatório você fazer a ablução. Só tu pode fazer o tayammum, prestem atenção, se vocês souberem que não vão alcançar. Olha, como que tu vai saber isso? Tu vai ali imaginar, olha, para mim ir lá se lavar, fazer a ablução, vamos falar que é do 2º piso. Até eu ir lá e voltar, eu preciso de 5 minutos. A oração já acabou. Então a pessoa o que faz? O tayammum. Porque essa oração é bem rápida, não demora nem 2 minutos. Então o que eu faço? O tayammum. Faço ali na hora e já entro e rezo. Nessa situação. E mesma coisa a oração do festival. Se eu sei que eu vou perder ela,
o lugar é muito longe para mim ir e voltar, não vai dar tempo, eu faço tayammum. Ou seja, não é uma coisa genérica, irmãos. É específico, tem condições. Então, se tu sabe que vai alcançar só um takbir, Allahu Akbar, tu tem que fazer, é obrigatório você fazer o quê? O wudu, a ablução, com água. E a gente sabe aqui que essa oração do defunto, isso é um benefício para todos nós, ela tem que ser feita com a purificação. Não pode fazer ela sem a purificação. Não pode fazer ela sem a purificação. Então tu deve fazer o quê? Com a purificação. A pessoa tem que fazer, tem que estar o quê? Como para qualquer oração, purificada para fazer essa oração. Agora, se a gente fosse falar, eles falam também, eles explicam Hanafiya, eles falam, olha, e a pessoa que é o governante pode fazer o tayammum? Eles falam, não, governante não. O imam, o líder. Por que não? Porque as pessoas esperam ele. Não é uma pessoa que vai perder. Essa não. Agora eu sou o imam da mesquita, vão rezar sem mim, vão me esperar. Se eu me atrasar, vão me esperar para mim fazer a oração. Então, para ele, não pode fazer o tayammum. Isso é só para a pessoa que tem risco de perder. Essas duas orações, como a gente viu, que não tem como repor. Aqui as evidências deles são muitas. Primeira, que foi narrado pelo Ibn Abi Shayba, isso é para as pessoas que gostam de anotar as fontes, né? A gente não cita muitas evidências, como a gente sempre fala, é um livro de iniciante, mas alguma hora e outra a gente cita, para até a pessoa entender melhor. Porque se a gente querer citar cada coisa que a gente fala, aí a aula, a gente vai ficar só numa condição, ficar 2 horas só falando só sobre as evidências que tem, porque eles tomaram isso como evidência, é correta essa evidência, não é correta, aí é uma análise científica que vai, entendeu? Por isso que a pessoa tem que entender, a gente dá o que é correto, a pessoa o que decora, pratica dessa forma. Eu quero ter mais conhecimento, aí a gente abre um curso para falar mais sobre evidência, sobre como que funciona, não tem problema. Então, qual que é a evidência deles? A oração, por exemplo, do defunto. É um dito do Ibn Abbas, que é um dos companheiros do profeta, primo dele, um dos grandes sábios. Ele fala, se a oração se aproximar, a oração do defunto se aproximar, e você ter medo de perder ela, reze ela com tayammum. Isso aqui é sanad hasan, ou seja, é um dito válido. Isso aqui eles tomaram, a Hanafiya, a escola, esse companheiro do profeta. E a gente sabe, irmãos e irmãs, é bom vocês decorarem isso, que a palavra, o dito dos companheiros do profeta, se não tiverem divergência entre eles, é uma evidência na religião. Por quê? Porque tudo o que eles faziam, eles aprenderam com o profeta de Deus, que é paz sobre ele, que é protegido de qualquer erro dentro da religião. Então, para ele falar isso, não tem como ele saber. Como que ele vai saber que isso é válido? A não ser se o profeta ensinou ele. E a gente não encontra nenhum dos companheiros do profeta que fala o contrário dele. Todos concordam com ele. Então, isso serve como evidência. Se tem uma opinião na religião do companheiro do profeta falando tal coisa, como agora, que a pessoa pode que ele está errado, ou que tem outro... voltou. Desculpa que travou a internet aqui, que fica travando meio. Então, alguém ficou com alguma dúvida até agora? E o outro dito que eles têm sobre a reza do festival nosso, o Eid, é do Ibn Omar, que é um dos companheiros do profeta, que também rezou dessa forma. Ele estava... Ou seja, desculpa, não do Eid, da Janaza, que a gente estava explicando, desculpa. Que o defunto, o Ibn Omar também, chegou o defunto, iam rezar para ele, ele viu que não ia dar tempo lá até ele buscar água, preparar, ele fez o tayammum e entrou com as pessoas e rezaram. Então essa é outra evidência que foi narrado pelo Daraqutni. Então essas são as evidências da escola, ou seja, os atos dos companheiros do profeta, como a gente viu que são uma evidência para nós. Se
entre eles não há uma divergência. Se tiver uma divergência entre eles, as duas opiniões o quê? São válidas. Se a pessoa seguir essa opinião ou seguir essa, porque os companheiros do profeta vão falar alguma coisa de acordo com o Corão, de acordo com a Sunna do profeta. Por isso são válidas as opiniões deles. E são as pessoas que mais conhecem a religião. Não tem pessoas que mais conhecem a religião do que eles. Por isso que o profeta fala que o melhor dos séculos é o século dele. Ou seja, dele e dos companheiros dele. São as pessoas mais sábias. E as pessoas que seguiram o Islã como foi revelada para o profeta de Deus. Por isso que eles são, dentro da religião, o consenso que entre eles é uma evidência. Porque o profeta fala num dito que é sobre ele, que a nação dele não entra em consenso sobre alguma coisa errada. Sobre alguma coisa errada, ou que tem pecado, ou que não é um mandamento de Deus. Então, quando eles entram no consenso, como agora, que serve o tayammum nessa ocasião, então é uma evidência para nós, sem dúvidas alguma. Aqui ele cita mais alguns exemplos, mas como a gente viu, a oração às outras, irmãos e irmãs, a gente pode repor. Como a gente pode repor, a gente não pode fazer o tayammum. Perdeu a oração, o que a pessoa faz? Repõe a oração. Faz a ablução, depois, e repõe a oração. Agora ele fala o assunto que as irmãs perguntaram, que eu falei que ele ia citar. An yakuna tayammumu bit-tahir, ou seja, tem que ser algo limpo da terra. Não é algo sujo, terra suja, não dá. Tem que ser algo limpo. Tanto a terra ou o que vem dela, ou o que está sobre a terra. Aí ele fala, aquilo, por exemplo, que ter alguma sujeira. Agora tu pega uma terra misturada com o que, vamos falar, as fezes, que Deus exalte vocês, dos animais. Não pode. Entendeu? Tem que ser limpa. Aí ele cita que tem que fazer parte da terra, ser da terra. Aí ele fala primeiro o que? A própria terra, que a gente citou o primeiro exemplo, a própria terra. Aquela que dá frutos e a que não dá, as duas servem. Tanto dando frutos, podemos chamar uma terra para plantação, como uma terra para não plantação, também serve. Al-Hajar também serve, Al-Amlas, que é uma Hajar que a gente pode traduzir. Eu encontrei uma tradução que fala pedra de talco ou pedra sabão. Essas pedras você pode fazer o que? A ablução, o tayammum. Colocar as mãos em cima e fazer como eu expliquei para vocês. Não há problema algum. O que a irmã citou, perguntou areia, Romel, também pode fazer com areia. A escola não especificou só a terra, porque eles têm, claro, evidências para isso, para não especificar somente o que? A terra. Ou aqui o marmoré. Marmoré é aquilo que a irmã citou agora há pouco, azulejo, né? É igual isso, se tu vai traduzir no Google, te mostra essa palavra. Ou seja, aquilo que tem nos banheiros para embelezar, os pisos eles usam para embelezar, fica mais bonito. Na cozinha, as pessoas usam, tem aquelas cozinhas americanas, vocês enxergam aquilo bem bonito, eles colocam e depois eles botam os bancos, eles fazem como uma mesa para o jantar ou para o almoço. Isso também o que serve. A pessoa pode fazer o tayammum, porque tudo vem o que? Da terra. Lama vermelha também pode. Isso aí eles usam muito nos banhos. Isso aí tem uma prática que eles fazem, os marroquinos. As mulheres que usam muito deixam a pele o que? Sem nada, sem nenhuma espinha, nem nada. Limpa a pele da melhor forma. Eles usam. Isso também é um pó. Se tu colocar o que? As suas mãos e fizer também, não há problema nenhum. Essa lama vermelha, como traduziram, né? O marmoré, esse aqui tipo de rocha, a gente falou, que também dá. Tem outros que eles citam, mas o problema é a tradução. O enxofre, o kibrit, dá também. Aquela pedra que a gente vê, colocou a mão,
às vezes está sobre a terra, coloca a mão, também dá. A própria rocha também dá, não tem problema. Eles citam vários, o problema é como traduzir isso para o português. Tem a turquesa, uma pedra bem bonita, né? Meio verde, também dá, se a pessoa quer fazer. A gata, também outro tipo de pedra, também dá. O sal de rocha, umas pedrinhas bem pequenas sobre as rochas, também tu pode fazer com isso. Tudo isso que quer é correto. Até o que? A própria parede também você pode fazer, não há problema algum. Então tudo isso que na escola é correto a pessoa fazer o que? O udu. Mas o tayammum. O que eles citam? Eles citam duas condições que é importante a pessoa saber. A primeira condição é não ser o que? Se tu queimar aquilo, não virá cinzas. Tudo que vira cinzas não dá para fazer o tayammum. Não tem como a gente ficar citando isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente vai ficar até amanhã citando. Mas para vocês entenderem, duas condições. Não virar cinzas, esse material, essa coisa que tu vai fazer o tayammum. Se, por exemplo, tu queimar ela, virar cinzas, não dá. Tipo a madeira, não dá. Porque se a gente queimar o quê? Vira o quê? Cinzas. Outra condição é ela não o quê? Tipo, um exemplo aqui. Vamos falar um copo. Não tenho aqui um copo. O copo, quando a gente o quê? Queima ele, ou coloca uma temperatura perto dele, ou esqueci agora. Ou fogo, o que vai acontecer? Esqueci a palavra, como que é? Alguém me ajuda? Ele vai, não é se desmanchar, ele vai derreter. Ele vai o quê? Derreter. Também não dá para fazer. Tudo que derrete ou vira cinzas não dá para fazer. Além disso, vocês podem fazer. Além disso, vocês podem fazer. Tipo, a madeira não vai dar. A madeira não vai dar. Mas além disso, vocês pegam só essas duas condições e o que, por exemplo, até a lenha também não dá. As árvores não dá. Por quê? Porque vira cinzas. Porque vira cinzas. Além disso tudo, pode. Ou seja, a gente pode falar também que se derrete e vira um líquido. Podemos falar assim também, explicando. É que às vezes não dá para explicar a palavra. Yantabi', que é a palavra no árabe, às vezes não dá para explicar como que ela é exatamente. Mas é mais ou menos isso, como eu falei para vocês. Não virando cinza e não virando o que? Derretendo, virando um líquido, tu pode fazer o que? O tayammum. Eles têm evidências para isso, é claro. Uma das evidências está na Surat al-Kahf, que é a Sura 18 do Corão, da caverna, que quando tem aquela história das duas pessoas, um foi agradecido que Deus concedeu jardins, concedeu para eles riquezas para essas duas pessoas. Um é agradecido e outro é ingrato. Então, Al-Hanafi, eles falam que outras escolas explicaram que as-Sa'id significa a terra, a própria terra. Na língua árabe, correto. A gente não fala que não tem esse significado. Mas tem outro significado. Até no Corão, essa evidência que eles falam, فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا. Aqui a palavra Sa'id significa o quê? Hajar, al-amlas também, ou seja, uma pedra, uma rocha, podemos traduzir, ou seja, não é a terra. Então, o próprio Alcorão mostra que ela tem vários sentidos, por isso que Al-Hanafi eles não especificaram que só a terra, como é em outras escolas, que é só a terra, além da terra tu não pode fazer. Então, isso é uma das evidências que eles têm, que mostra também o que é uma evidência o que dentro do Alcorão e faz parte da língua árabe. Não tem como tu falar o que isso aí não é correto na língua árabe. Sim, isso faz parte da língua árabe, tem esse sentido. Mas sempre olha o respeito que tem entre as escolas. Eles falam uma coisa bonita, olha, por causa da divergência que tem entre nós e eles, o melhor o que é tu fazer com terra só. Mas se tu precisar, faz. Mas o melhor o que?
para não continuar essa divergência, faz o que com terra? O melhor é com terra. Como é específico, mesmo a palavra em si, significa o que? Terra. Mas, como eu falei para vocês, essa palavra tem vários sentidos, e não é só eles, claro, tem muitos sábios que falam que é permissível. Essa é a opinião também do Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Mesmo não sendo da escola, ele toma essa opinião como mais certa, não só especificamente a terra, e tudo que é sobre a terra, ou vem da terra, é permissível, é permissível. Agora tem também um dito do profeta, que é paz sobre ele, que ele, o profeta, quando ele estava fazendo as suas necessidades, e ele foi fazer a ablução depois disso. O que ele faz? Ele coloca as mãos, uma pessoa cumprimenta ele primeiro. E esse hadith no Bukhari, no Muslim, é autêntico. E essa pessoa cumprimenta ele. E ele escuta que a pessoa cumprimentou ele, mas ele não responde. Ele faz assim na parede e faz o tayammum, como a gente explicou. Aqui é a evidência da escola, que pode fazer o que? O tayammum na parede. Por causa que o profeta fez, que é paz sobre ele. O profeta fez dessa forma. E depois ele cumprimenta a pessoa. Isso era A gente sabe que o profeta, ele fazia sempre o melhor. Ele tinha o excelente caráter, a melhor conduta. Então ele sempre fazia o quê? O que é melhor. Ele não cumprimentava as pessoas quando ele estava o quê? Prestes a se lavar. Ele fazia a ablução e depois cumprimentava a pessoa. Isso não é só essa narrativa que tem várias narrativas. Então isso aqui faz parte da excelência do caráter dele, da excelência da boa conduta dele. Não é uma coisa obrigatória, a gente fala que é recomendado. Como a escola fala, é recomendado. A pessoa o quê? Fazer a ablução, se quer cumprimentar, por causa do profeta, que ele cumprimentava depois da ablução, respondia, ou a gente pode falar, responder, melhor falando, o cumprimento. Que a gente sabe que responder é obrigatório, irmãos e irmãs. Se uma pessoa te cumprimenta, fala para ti, assalamu alaikum, tu deve responder, é obrigatório. Mas iniciar isso é recomendado. Não é obrigatório, é recomendado a pessoa que iniciar. A gente viu que o barro também a gente pode fazer como se chama o tayammum, a gente pode fazer dessa forma, mas até a própria escola eles falam que o melhor, até o Ibn Abidin, que é um grande sábio, ele fala: se você vai fazer com o barro, ele é o que? Correto, o tayammum. Mas é sempre melhor o que? Encontrar outra coisa. Por quê? Porque às vezes ele pode o que? Sujar a pessoa. Então é sempre procurar outra coisa. Mas se fizer, é da terra. Também o que? É válido na escola. É válido na escola. Só se tiver alguma sujeira, como a gente falou. O hadith foi narrado pelo Abu al-Juhaym, que é um dos companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele, que ele o que? Colocou as suas mãos na parede e depois o que? Fez o rosto, limpou o rosto, né, purificou o rosto, e depois os braços. E depois os braços. E essa é a evidência que tem a escola, de permitir fazer o que? Na parede a pessoa. Alguém ficou com alguma dúvida? A gente parou no 4 aqui, vou ter... Desculpa até o horário aí. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Como a gente falou, não saem daqui sem alguma dúvida. Podem perguntar, sintam-se à vontade. Tanto da aula como fora da aula, não tem problema. Parede normal na escola não especifica. Tem outras escolas que falam que tem que ter, como se chama, uma parte da terra, ou quando tu toca nela, tu sai poeira, por exemplo. Mas a escola fala que não tem problema. Porque não especifica, como a gente viu, fala el-jidar
no dito do profeta, não especifica uma parede. Por isso que a escola tomou o quê? Como qualquer parede serve. Qualquer parede serve a pessoa fazer isso. Não especificou algo. Tem cimento. Cimento também a gente faz como ele, minha irmã. Como que a gente produz ele. Ou seja, qualquer coisa que tu usa da terra, como a gente viu, rochas, pedras, tem essas pedras igual a turquesa, como a gente mostrou ali exemplos, tudo a pessoa pode fazer. O que vem sobre a terra, da terra, tudo isso que você pode fazer. Só o tipo ouro, a prata tu não pode fazer. Acho que eu não citei isso. Madeira, lenha, isso aí não pode fazer. Só se é antes de fazer o ouro. Antes dele estar pronto, quando a gente tira ele da onde? Entendeu? Antes dele estar pronto tu pode fazer, mas ele pronto em si tu não pode. Pronto em si tu não pode. Só quando ele quer está seu primeiro estágio, podemos falar assim. Aí você pode fazer. A gente viu que não pode tipo plantas também. Porque quando a gente queima, o que acontece com elas? Também não pode. Madeira, a gente citou, né? Vidro, também não pode. Mas como a gente viu ali, o melhor o que? A pessoa fazer com a terra. Melhor é fazer com a terra. Mas se fizer dessa forma, não há problema algum. O que você pode o que? Rezar. De acordo com a intenção, quando a gente explicou, intencionou a oração, pode rezar. Intencionou a purificação, a tahara, pode rezar. Intencionou deixar permissível a oração, pode rezar. Pode ler o Alcorão. A pessoa agora está com uma impureza menor, tanto homem como mulher. Fez o tayammum, pode pegar o Alcorão. Intencionei, recitar o Alcorão. Não há problema algum. Pode fazer isso, dessa forma. E das orações, como a gente citou, só essas duas orações. As outras não pode fazer o tayammum para elas. Se você vai perder elas, como a gente citou. Se for perder elas. Depois ele vai citar aqui, a gente parou bem no local que eu queria parar, na verdade, que é como fazer o tayammum. Como eu expliquei para vocês a prática, mas eu vou tentar trazer a terra na próxima aula, inshallah. Pensei que eu ia explicar hoje, mas o tempo não deu. Que é sobre o quê? Como fazer ele. Depois a gente vai explicar o que é facultativo, como a gente fala, por exemplo, Bismillah. É facultativo. Não é obrigatório, mas é facultativo a pessoa o quê? Falar Bismillah. Outra coisa, o papel aqui agora, olhando para o papel. Papel, tu pode fazer o tayammum? Quem que me responde essa pergunta? Quero fazer com papel. Aqui, Posso fazer ou não posso? Papel. Ou vamos fazer, por exemplo, com isso aqui, do mouse. Posso fazer com isso? Quem falar que sim, responde o porquê. Quem falar não, explica o porquê não podemos fazer nem com isso e nem com papel. Por que a gente não pode fazer? Qual que é o motivo? Acho que não me esqueci nada, gente. Minha irmã falou não pode com papel, mas qual que é o motivo que eu não posso fazer com esse papel? A irmã falou porque derrete, o outro vira cinza. Está correto, é isso aí. Eu posso fazer com papel porque se eu queimar ele, o que vai acontecer? Vai virar cinzas, então eu não posso fazer. Por isso que se tu decorou só essas duas condições, você vai conseguir o que? Identificar o que tu pode e o que tu não pode. Por isso que eles chamam isso de quê? Dobet, ou seja, o que organiza. Para te saber o que pode e o que não pode. Organizador, podemos traduzir dessa forma. Tá certo, irmão. Ela falou, eu acho que porque vira cinza. Está correto, é por causa disso mesmo. As aulas minhas no YouTube, a gente não tem canal, infelizmente, no YouTube. A gente vai fazer, inshallah. Aí a gente vai fazer pelo YouTube e pelo Facebook, o Instagram também. Mas agora, no momento, não temos
os aparelhos, infelizmente, para fazerem todas as redes sociais. Então a gente faz no Facebook só. Só a gente tem no Instagram uma conta, mas não gravamos muito. Só quando a gente consegue um aparelho extra, a gente faz. Por isso que a maioria das aulas, se vocês querem assistirem, tem aulas que não são no Facebook. Tem aulas que são só nos grupos. Tipo as aulas de domingo, às 8h30 da manhã, é só nos grupos. A gente não publica elas. Agora, né? Vamos publicar depois. Porque já está num assunto avançado e publicar no fim do curso. Esse é como um curso maior e longo, por isso que a gente publicou. Mas aquele, como já vai acabar, não falta muitos dias, ou muito tempo, a gente não publica. Aí as aulas é 8h30 da manhã, aí só pelo Zoom. Quem está nos grupos, eles podem assistir. Ou quem tiver o link, mesmo não estando no grupo, pode assistir. E tem outros também grupos que a gente não... é só no Zoom. Mas a maioria das aulas tu encontra o quê? No Facebook. A maioria das aulas você encontra no Facebook. Principalmente as aulas de terça, quinta e domingo, que a gente faz dentro da mesquita. As outras aulas a gente faz, aqui eu faço na minha casa, que é as outras aulas. Que a gente faz todos os dias, a gente tem uma live. Lá de vez em quando a gente falta um dia ou outro dia, mas quase todos os dias, podemos falar assim, tem uma live, um assunto e a gente publica. E se alguém quiser participar das aulas, que são só pelo Zoom, é só mandar uma mensagem no WhatsApp da mesquita que a gente adiciona, inshallah. Acho que aqui não faltou nada. Tem outras coisas, como a gente falou, específicas, mas isso aqui é o básico para a pessoa entender quando pode fazer o tayammum e quando não pode fazer. A gente citou todos as condições, as 8 condições, podemos falar assim. Claro, não todas, né? Mas aqui, como não tem número, deixa eu ver se a gente fosse contar. A gente citou, incrível que pareça, 3 só. Porque as outras a gente estava falando da intenção. Então, citamos 3. A próxima a gente vai citar que é as partes que a gente tem que fazer no tayammum, que é o rosto, todo o rosto. Até isso aqui entra, irmãos. Não sei como se chama isso aqui, que é um pouco mais claro que a pele da gente. Que entre o ouvido e entre a costeleta, né? Isso aqui também entra. A gente vai mostrar. E os cotovelos também. Os cotovelos, incluindo os cotovelos. Não é até os cotovelos. É errado. A pessoa vai achar o quê? É até aqui eu paro. Não, é incluindo os cotovelos. Ou traduz com os cotovelos. Para a pessoa que não ficar em dúvida. Os cotovelos entram ou não entram? Aqui uma irmã tem... As aulas diárias pelo Zoom, só terça, quinta e domingo que a gente não faz pelo Zoom. O resto a gente faz, as outras aulas. Que ali também a gente não tem um aparelho para fazer na mesquita pelo Zoom. Então não fizemos, só pelo Facebook. Alguém ficou com uma dúvida no Facebook, entendeu? Não é porque você não usa o Google. Acho que isso é só preferência. Eu gosto mais do Zoom, não sei. Nunca usei o outro, para falar a verdade, mas eu gosto mais do Zoom, é mais prático para mim, né? E também tu pode mostrar a tela também. Tem aulas que a gente vai ver que são práticas, ou quando aulas que precisa de evidências, mostrar evidências, ou até quando a gente fala tipo de outra religião, eu gosto de mostrar as coisas. No Zoom facilita isso. Tu pode abrir a tela do computador e mostrar. Ó, tipo essa evidência. Tu abre o Word também, ali a tela do teu computador e mostra. É mais prático. Eu não sei se o Google pode usar isso, eu não sei. Mas é o que eu gosto. Então, a preferência pessoal, não estou falando que é melhor. A irmã fala de maneiras mais recomendáveis com a terra, sim. A pessoa fazer com terra. Isso é o mais recomendado, melhor. Até para sair o que é da divergência. A pessoa fazer com terra. Como é a escola da Shafi'iyya.
que eles têm, que a gente ensina domingo, eles têm essa opinião, que é somente a terra que dá para fazer o que a pessoa, o tayammum. Então que Deus abençoe a todos e firme nossos corações na fé, e facilite para nós a procura do conhecimento, e facilite para nós a prática do conhecimento, e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e facilite para nós a boa ação e aceita de nós a boa ação, e guie todas as pessoas para a senda reta, e facilite para nós o caminho para o paraíso, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite a nossa entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos e as pessoas virtuosas. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula, inshallah.